A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Esse é o canal da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós queremos ministrar para você, professor, em cima da lição de número 3 dessa revista que está muito abençoada, que fala sobre o governo divino em mãos humanas. E nós chegamos com essa lição de número 3, que será no dia 20 de outubro de 2019, que fala da chamada profética de Samuel. Nós começamos essa revista falando sobre os livros de Samuel. Nós, no domingo passado, falamos sobre o líder, seu nascimento, o seu contexto, ali onde ele cresce como sacerdote Eli, com aquela crise espiritual. E nós agora vamos falar dessa chamada profética deste grande homem de Deus. O texto áureo está em 1 Samuel 3,10, que diz: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Então nós vamos estar meditando sobre a chamada profética, que iniciou através desse grande homem Samuel, que além de profeta também foi juiz e sacerdote em Israel. A leitura bíblica em classe é 1 Samuel capítulo 3, versos de 1 ao 10. Temos os objetivos definidos específicos desta lição. O primeiro é definir o profetismo em Israel. O segundo objetivo específico é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E o terceiro, analisar o ministério profético na atualidade. E aí a introdução ela diz assim: nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Então a profecia bíblica não é uma mera predição futurística, não é desvendar aquilo que está oculto e revelar nome e sobrenome. O intuito e o propósito do ministério profético é trazer a vida da pessoa até o altar de Deus, fazer com que as pessoas retornem a sua vida aos braços do Criador. Esse é o propósito aí do ministério profético. Em contrapartida, estamos vivendo momentos que chegou o brilhantismo nesse ministério profético. As pessoas estão utilizando disso para se autopromoverem. Pessoas estão se enriquecendo, perdendo totalmente a essência e o propósito para que receberam esse ministério aí profético. O tópico 1 vai falar sobre a definição, o profeta em Israel. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 ao 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali, Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Este acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Então, alguém que está comprometido com a verdade e é o porta-voz de Deus para pronunciar sentenças, para mostrar propósito e dar direção a reis, a juízes, a uma nação. Então a gente já vê esse ministério profético na vida desse jovem Samuel. O número 2, ainda no tópico 1,
Definição de profeta. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta. Porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos tratam a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. É bem verdade que hoje não existe mais essa consagração a profeta. Eu te consagro a profeta. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. E é bem verdade que, claro, Jesus é o profeta por excelência, mas humanamente, falando dentre os homens, não sei desse que nasceu da Virgem, dentre os homens, o último foi o profeta João Batista. Então hoje você não vê mais esse ministério biblicamente com base consagração de profeta. Porém, o ministério profético continua. Existe aquele que é o porta-voz, existe aquele que é o orador, existe aquele que traz o céu para a terra, o ministério profético para o nosso convívio. Então existe o ministério profético, não existe a consagração a profeta, mas o ministério profético é o porta-voz, é aquele que vai ser o orador, vai ser a boca de Deus em algum lugar. Continuando. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profética como sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Então aqui, olha o propósito, não é o brilhantismo, não é a autopromoção, se autopromover, mas é entender a missão de ser a boca de Deus, a voz de Deus e trazer o povo para perto do Senhor. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. É as referências de Deuteronômio 18, 28 e 2 Crônicas 20, 20. Número 3, Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros gerais. Nós aqui mostramos os profetas como escrivães e a gente aprende nessa lição que ali em Samuel inicia-se esse movimento profético junto aos reis. E um exemplo é lá de Crônicas, que o rei Ezequias, ele está lado a lado com seu companheiro que era profeta Isaías, quando ele recebe uma carta de afronta vindo de Senaqueribe, e ele toma conselho com o profeta Isaías, que estava ao lado do rei, e eles vão para a casa do Senhor apresentar aquela carta de afronta em oração, e Deus usa o profeta Isaías para o rei Ezequias, dizendo: filha de Sião, zomba ele, despreza, porque por um caminho vieste contra vocês, mas por 7 caminhos vão fugir. Nenhuma flecha eles vão atirar contra Jerusalém. Então a gente olha esse início desse ministério profético junto à corte, junto aos reis, através aí do profeta Samuel. Tópico 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Nós falamos da lição de número 2, anterior, a importância do exemplo dos pais dentro do lar. Os filhos estão observando, os filhos estão aprendendo. E Samuel cresce num contexto onde seus pais eram piedosos, sempre iam a Siló, a casa de Deus, as festas anuais,
sempre estavam ali com o intuito de oferecer ofertas e adorar ao Senhor. Então a gente vê o cuidado de Ana, que já tem seu filho ali como fruto da oração, consagra o menino, entrega na casa de Deus. Então a gente já vê todo esse cuidado aí de uma mãe, a importância que isso traz para os filhos, quando os pais são comprometidos, piedosos e levam uma vida de oração. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, por suas recompensas são certas. E o número 2, esse tópico 2, fala da formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e Timóteo aprendeu com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus, quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Isso é importante, né? Os pais que têm ministério, direcionar os filhos. É importante ter essa sensibilidade de enxergar uma chamada ainda na pré-adolescência, no período juvenil, a gente observar e ajudá-lo, dando orientações, orando, intercedendo e ensinando a estarem mais perto de Deus, para que esse ministério recebido ele possa florescer, possa se encaminhar e dar frutos na obra do Senhor. Então a gente vê Samuel com 12 anos, a gente vê Jesus com 12 anos. Então hoje a gente está numa cultura em que as crianças estão recebendo tablets, celulares, a gente está ocupando o tempo dela com tantas informações e a gente está deixando suprimir a orientação bíblica, né, cristã, da palavra de Deus para os nossos filhos. Então isso eu acho importante, você, professor, ressaltar isso na sala de aula, que foi determinante aí para esse ministério de Samuel ele ser muito abençoado. Sua mãe já desde criança incentivando e levando a casa do Senhor. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Tem que ter sempre alguém do lado que possa lhe forjar, que possa lhe orientar e ensinar, assim como Gamaliel para Paulo, assim como Paulo para Timóteo, Moisés para Josué, e aqui o sacerdote Eli para com Samuel. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. A gente está num período de uma geração em que se diz pregadores, se diz porta-vozes, se diz terem ministério profético e que não estão se assentando para aprender com os mais experientes. Escola bíblica dominical para muitos não existe mais, se perdeu a importância. Então a gente precisa também ressaltar isso nesta lição. Samuel precisou ser orientado pelo sacerdote Eli, aprendeu com alguém mais experiente. Ele ouviu a voz de Deus e achou que era o homem chamando, eis-me aqui, até que o sacerdote Eli entende que o Senhor chamava e o orienta a responder ao chamado divino. Então a gente precisa ressaltar isso aqui para essa geração. Precisa sentar para aprender antes de se levantar para ensinar. Não podemos trocar as coisas, não podemos distorcer, né, qual é a essência do Evangelho. O Evangelho é um ensino contínuo. Até o arrebatamento da igreja a gente vai estar aprendendo com Cristo, com a palavra que se renova. Então a gente precisa sentar para ouvir. A gente precisa sentar para aprender, para depois a gente se levantar e falar, ensinar. Ok? O número 3 fala da disciplina de Samuel. Eu estou no tópico 2. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chamava pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. Essa postura apontava que ele era um homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a tua palavra. Algo interessante na vida desse jovem profeta Samuel é o respeito e o temor que ele tem ao sacerdote Eli.
A gente observa uma chamada de Deus na vida de outro, da maneira como ele trata os seus semelhantes, como ele trata o próximo, a paixão que ele tem pelas almas, o cuidado que ele tem pela igreja, pelo rebanho, pelo povo de Deus. Isso fala e fala muito do tamanho da proporção aí da sua chamada ministerial. Então a gente vê já Samuel com todo carinho, respeito e temor se dirigindo ao sacerdote Eli, já mostrando ali que ele era um homem ideal para iniciar esse ministério profético em Israel. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. E o número 3, tópico 3 diz, o ministério profético na atualidade. Aí fala o dom da profecia, o ministério de profeta no Novo Testamento e onde estão os profetas. Dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, entenda o propósito aqui da profecia, encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. 1 Coríntios 12, 7 ao 11 e 1 Timóteo 4, 14. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. 2. O ministério de profeta no Novo Testamento. O termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo. Está aí o Atos 11, 28 e 21, 10. Segundo Atos 13, 1 e 15, 32, quando o Espírito Santo brada no meio da igreja, separai-me para mim, Barnabé e a Paulo, a Saulo, para a obra que eu tenho vos chamado. Então a gente vê esse ministério profético fluindo naturalmente nas Escrituras, ainda no Novo Testamento. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem a autoridade canônica da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. A Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. E a gente precisa ter todo o cuidado aqui na hora de enaltecer essa profecia. Qual profecia se não houver? A maior profecia, ela é bíblica. Essa é a maior profecia, a maior revelação está aqui. Se não houver isso aqui, o povo se corrompe. O povo fica sem alimento, o povo fica sem direção de Deus. Existe o ministério profético. Existe homens e mulheres que são boca de Deus. Existe o dom de profecia. Mas nada substitui a maior profecia, que é a palavra de Deus. Ok? A conclusão diz: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nestes últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Como você vai analisar uma profecia desconhecendo as Escrituras? Então nada substitui ela e nada tira a sua primazia na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, professor.